da pauta do dia, que é o ministro Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad começou o dia falando a respeito de IOF e de quais o que ele vai fazer daqui para frente, então, para poder mudar essa questão do IOF. Lembrando que o Congresso deu um prazo de 10 dias para que o ministro da Fazenda e que o governo federal possa apresentar uma novas alternativas para que o IOF não aumente. Hoje, o ministro Fernando Haddad acabou falando lá na porta do Ministério da Fazenda sobre isso, falou também sobre as reformas que o Brasil precisa fazer, as reformas que o Congresso precisa fazer, sobre super salários e também as aposentadorias que já foram negociadas. Bom, eu tenho companhia hoje, a gente vai falar com o economista César Bergo. César, já me ouve? Muito boa tarde. Oi, Neila. Oi, Neila. Tudo bom? Boa tarde, estou à disposição. Boa tarde. Bom, hoje vimos o ministro Fernando Haddad falando mais uma vez, ele que vem sendo pressionado aí, recebeu um prazo de 10 dias do Congresso para apresentar novas alternativas ao aumento do IOF. Eu queria que você pudesse começar explicando para a gente, para quem não entende absolutamente nada de economia, por que o ministro Fernando Haddad acabou aumentando o IOF e por que horas depois ele acabou voltando atrás nessa decisão. Beleza, Neila. Existe a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deveria ter sido aprovada pelo Congresso o ano passado, e houve uma demora. Então, o Congresso só aprovou essa lei em março, e o presidente Lula só sancionou em abril. Então, nós perdemos 4 meses do ano, né? O Ministério da Fazenda, que é o responsável pela arrecadação, e o Ministério do Planejamento, que é responsável pelos gastos, andando no escuro. E aconteceu que agora em maio, fazendo as contas, né, eles viram que iria faltar algum recurso para completar a meta fiscal, que é déficit zero. E aí, quando fizeram as contas, né, obviamente, o governo chegou à conclusão que deveria criar um contingenciamento, vamos dizer assim, né, de recursos, um bloqueio e também em torno de 31 bilhões. E anunciou isso. Agora, só que concomitantemente anunciou o aumento de impostos. Embora o Ministério da Fazenda tenha dito que é uma equalização de taxa, né? Eles não. Eles fizeram aumento efetivo de impostos através do IOF. O IOF é o imposto federal que é usado para regular as operações e atividades econômicas, determinada atividade econômica. Exemplo, se você é um investidor no mercado financeiro e você quer investir no curto prazo, você vai pagar IOF. A partir do 30º dia não tem mais IOF. Então, são várias operações do dia a dia do mercado e esse IOF é para ser regulatório, não arrecadatório. O governo disse que o objetivo não era arrecadar, mas ele aponta uma arrecadação extra de 20 bilhões para um imposto que gera 70 bilhões de arrecadação. Então, não tem a dúvida quanto a esse aspecto. O Congresso, então, debruçando sobre o assunto, diz que não vai admitir aumento de impostos e pede ao governo para apresentar alternativas. Obviamente, essa negociação vai ser feita e pode ter até o aumento de IOF, sim, em determinadas rubricas, mas vai haver uma modificação. Então, foi exigido por parte do Congresso, e foi uma exigência mesmo, que deu um prazo de 10 dias para o governo apresentar alternativas do Executivo. E como o presidente Lula vai viajar, o Ministério da Fazenda, através do seu ministro, disse que vai apresentar uma proposta até amanhã. E aí colocou várias questões aí em voga, né? Da minha parte, eu acho importante as medidas estruturantes, que seriam uma medida, a reforma administrativa, a reforma do imposto de renda, a questão também relativa à redução de desonerações. Agora, isso eu não sei se ele vai levar adiante. Isso poderia resolver de maneira definitiva a questão das contas públicas. O que está acontecendo é que ele está dando medidas pontuais e, sobretudo, uma medida pesadíssima, que é o aumento de imposto. Aí, nele, fica difícil o Congresso aprovar. O aumento do IOF nesse ponto específico, isso porque o ministro Fernando Haddad havia dito que esse aumento no IOF seria para uma parcela muito pequena da população. Assim, em que isso iria atrapalhar de fato a vida da população brasileira, esse aumento do IOF? Então vamos lá, Leila. Vamos supor que você tem um filho seu que está estudando hoje lá no exterior, né? Nós estamos vendo a dificuldade nos Estados Unidos, até a prisão de estudante lá, vamos dizer assim. Então você tem o seu filho estudando lá e todo mês
você tem que mandar dinheiro para ele se manter nessa escola. E agora você vai ter um aumento de 2,5 no seu IOF para mandar esse dinheiro lá. Então, para uma família é difícil. Você tem um parente seu no hospital lá no exterior, vai aumentar, porque você vai ter que mandar recursos para ele, que hoje você paga 1% de IOF, vai passar a pagar 3,5%. O problema do IOF não é só o IOF em si, é o tamanho dele. Vamos imaginar que a nossa inflação está 5% e você aumenta o IOF em 2,5%, que é metade da inflação. E isso também por crédito, porque o governo está aumentando o IOF para as operações de crédito de empresas. Então cria uma série de dificuldades para a economia, porque a empresa vai repassar isso pelo produto e quando você for no supermercado, você vai pagar mais caro também. Então o imposto, o aumento do imposto, é uma transferência de renda da população, da sociedade para o governo e muitas vezes o governo gasta dessa forma que a gente está vendo, de forma ineficiente. Portanto, essa briga para não aumentar imposto, porque o governo realmente ele vai gastando, gastando e não reduz despesa nunca. E depois que você cria um imposto, Neila, você não termina com ele, não. E hoje a carga tributária no Brasil já é acima de 33%, então não tem a dúvida que o imposto realmente não é o melhor caminho para você resolver as questões das contas públicas. Bom, Fernando Haddad falou então a respeito da reforma administrativa, a questão também dos supersalários, isso deve ser debatido em breve lá no Congresso Nacional. Temos um problema, essa questão dos 20 bilhões tem que ser resolvida em breve. No Congresso Nacional a gente sabe que nem tudo é feito, é aprovado de forma rápida, a não ser que eles queiram muito. Essa pode ser a solução? E você falou bem, né? Critica rápido e resolve lento, né? Então, o Congresso, normalmente, ele cria esses discursos que têm um viés político, lógico que tem. Agora, não tenha dúvida de que o problema do país, em termos de cumprir a meta fiscal, já está meio resolvida para 2025, sobretudo em função desse contingenciamento aí de 31 bilhões. A questão dos 20 bilhões poderia dar uma margem para o governo trabalhar agora o segundo semestre, porque a arrecadação foi superestimada no orçamento, então não está conseguindo arrecadar o que previu no orçamento. Então vai precisar colocar dinheiro para dentro. Colocando dinheiro para dentro, você pode fazer através de redução de gastos ou criar uma arrecadação. Não tenha dúvida de que hoje o mais viável seria você rever aqueles benefícios fiscais que hoje em torno de 800 bilhões que somam aí essas dispensas de impostos para diversos segmentos. Poderia ser visto isso rapidamente e o governo conseguir cobrir esses 20 bilhões no curto prazo. Mas tem que haver discussão política, porque o ano passado nós tivemos o encaminhamento do governo para acabar com algumas isenções, não conseguiu passar pelo Congresso, pelo contrário, foi estendido até 2027. Então não tenha dúvida que o problema maior está para 2026, 2027, e você tem que resolver isso logo através das peças orçamentárias. Então, o Haddad está aí, de alguma forma, querendo apresentar algumas alternativas, mas elas todas vão ser bastante dolorosas, não tenha dúvida, porque você tem que reduzir gastos. Esse é o grande caminho. E você falou do super salário, porque o exemplo vem de cima. Se você aumenta o salário em cima, por exemplo, do judiciário, acaba tendo efeito cascata. E quem paga, em última análise, é o contribuinte. Então, tudo isso tem que ser visto rapidamente, não tenha dúvida, até por questões de justiça. Acredito eu que vai ser encaminhado, porque o próprio Congresso agora está demonstrando interesse. Espero que ele seja rápido também nas decisões com relação à votação desses projetos, viu, Neila? Falando sobre contingenciamento, o ano passado o governo também bloqueou um valor, prejudicando algumas pastas, alguns ministérios específicos. Esse ano anunciou esse bloqueio específico, ainda não disse quais os ministérios vão ser afetados, mas essa solução paliativa de ficar bloqueando dinheiro aí de ministérios todo ano, isso também pode ser uma solução? Olha, não é solução, e até que você falou, praticamente só um ministério ficou de fora, que é o Ministério da Educação, e também o Banco Central. Os demais todos vão ter que comparecer. A novidade agora é que ele transferiu para os ministérios o ônus de apontar onde que vai ser os cortes. Então o Ministério da Fazenda não foi cirúrgico, dizendo, vai cortar aqui, cortar ali, não. Não, ele deu um prazo para os ministérios, dizendo, olha, vocês têm que cortar tanto, e é em torno de 24 bilhões. E você vai me dizer aonde que você vai cortar.
o peso maior também está no programa de aceleração do crescimento, que houve um corte também desses investimentos. Isso é péssimo para o país. Então, não tenha dúvida que os ministérios vão apontar. Agora, não é uma boa alternativa, Neila, porque atrapalha a gestão financeira. Então, o gestor tem os projetos, você tem os fornecedores, as pessoas estão atrasando o pagamento, né? Eu tenho situações particulares também que eu estou vendo que o governo não está nem pagando o que deve. Então, não tenha dúvida que isso cria um ônus absurdo, não só do ponto de vista econômico, como também de questão social. Então, eu vejo que os ministérios vão dizer aonde que vai ser os cortes, mas não vai ser nada bom, porque essa política de você fazer um orçamento, aprovar no Congresso, sancionar o presidente da República e aí você vem com os cortes. Isso atrapalha, não tenha dúvida, toda a gestão financeira do governo e, como diz o próprio Haddad, que ele andou dizendo isso para o Congresso, isso pode paralisar a administração pública, né? O que a gente não quer. Usou um termo bem bonito, inclusive em inglês, shutdown. Falou que pode acontecer um shutdown. Foi. É mais Nós temos bonito que falar aprender, né, shutdown. Neila? O negócio está ficando sofisticado. Está ficando sofisticado o negócio. Exatamente. César, para a gente amarrar a nossa conversa e terminar, eu queria te fazer uma pergunta muito específica, voltando lá atrás, sobre a aprovação do orçamento. Essa aprovação do Sim. orçamento de forma tardia, não é a primeira vez que isso acontece, mas essa aprovação tardia, ela tem algum motivo específico ou é porque, de fato, eles não chegaram em um consenso? Olha, foi boa sua colocação, viu, Neila? Porque o que aconteceu é que teve eleição tanto do Senado como da Câmara. Então, são gestores novos. E de largada, resolveram viajar com o presidente também para algumas viagens aí, né? Então, foi deixando, empurrando com a barriga, é isso que a gente diz. Então, tanto o presidente Lira como o presidente do Senado também, na época, não quiseram assumir o ônus de votar isso aí. E acabaram jogando para a gestão seguinte. E houve essa demora, porque desde dezembro, essa peça orçamentária já está lá no Congresso e cumpriu todos os prazos. Só faltava votar. E aí, quando acontece isso, o governo voa mais ou menos no escuro, para fazer uma analogia à questão aérea, né? Porque ele tem um limite de gastos, né? Tanto isso foi até positivo, porque em abril o governo apresentou um superávit primário em função dessas retenções que aconteceram em janeiro, fevereiro e março, mas agora tem que tirar o prejuízo e fazer os pagamentos. Então não é bom, normalmente não acontece nos últimos anos, tem feito cumprido os prazos, né? Esse ano, excepcionalmente e infelizmente, não houve isso. Esperamos que em 2025 a peça orçamentária seja encaminhada ao Congresso no prazo, o Congresso aprecie essa peça, vote e seja sancionada ainda esse ano o orçamento de 2026. Agora, realmente, 2025 é um ano para a gente esquecer esse negócio de orçamento, porque não se justifica esse atraso de quatro meses para sancionar uma peça orçamentária de tanta importância para o país, viu, Neil? E agora vamos acompanhando, porque falando em prazo, os 10 dias estão se encerrando. Essa semana é uma semana morta lá no Congresso Nacional, mas a semana que vem vamos ver o que acontece na novela aí do IOF. César Bergo, muito obrigada pela participação aqui com a gente no Boletim. Neil, é um prazer estar com vocês e você usou o termo certo, porque lá no Congresso está tudo no gerúndio. Eles estão analisando, estão fazendo, né? Então é preciso correr um pouquinho, tá bom? Um grande abraço e um bom trabalho. Até a próxima.